Fala, meus amigos, minhas amigas ligados aqui no Dois Toques, a casa do futebol, na nossa segunda edição, no dia de hoje, para falar sobre um assunto importante, o mundo das finanças, na rede multiclubes que envolve o Botafogo. Afinal de contas, o John Textor está falindo ou não está? A Eagle Football está em crise ou não está? O Botafogo vai ser vendido para a Ares Corp ou não vai? Muita coisa se falou nos últimos dias e ontem o John Textor respondeu à imprensa francesa, respondeu aos torcedores do Lyon e é claro que os torcedores do Botafogo, curiosos e interessados, também ficaram sabendo tudo aqui ontem no nosso canal Dois Toques, a casa do futebol, que fala dos bastidores do mundo da bola, sobre aquilo que movimenta os bastidores do mundo da bola. E hoje, um dia depois da afirmação do John Textor de que estava realmente buscando no mercado melhorar a situação dos clubes, resolver a situação do Lyon lá na UEFA, etc e tal. Hoje, um jornal, um portal britânico, fala sobre a iminência da oferta pública inicial da Eagle Football Holdings na Bolsa de Nova York. E esse vai ser o assunto do nosso plantão de agora. Depois da vinheta. Olha, eu tenho certeza que você já pensou em entrar no mundo dos investimentos, só que sempre pinta aquela dúvida, sempre pinta aquela insegurança, e aí é onde eu vou te dar aquela dica especial para você dar o seu primeiro passo, né, do grande salto no mundo dos ativos digitais. E eu tô falando da MB, simplesmente a maior plataforma de ativos digitais da América Latina. E é por isso que a MB tá em parceria aqui com o canal para te ajudar nessa jornada sem complicação nenhuma. Para isso é muito simples, basta você criar sua conta gratuita da MB, baixar o aplicativo e em menos de 5 minutos você já tem a carteira da MB nas suas mãos, já podendo mexer na plataforma, conhecer um pouco mais como funciona o aplicativo da MB e ver onde você pode começar já a investir. E se você já começar o seu investimento com um mínimo de R$50, a MB já te dá R$25 na sua conta. Mas claro, o dinheiro não pode ficar parado na sua carteira, você tem que fazer algum investimento dentro do aplicativo da MB. Mas claro, essa promoção é por tempo limitado e mesmo que você não queira investir de cara, você baixa o aplicativo da MB de maneira gratuita, você vai conhecer a plataforma, vai vendo os ativos que ela trabalha e aí você vai poder ficar um pouco mais familiarizado com esse mundo incrível dos ativos digitais. Então não perde tempo, clica no link que está aqui na descrição desse vídeo ou no comentário fixado ou também no QR Code que está aqui na tela e começa a entrar nesse mundo dos ativos digitais com a MB. Quero agradecer a cada um de vocês, somos mais de 42 mil inscritos aqui no Dois Toques, a Casa do Futebol, canal com 9 meses de existência e crescendo cada vez mais graças a você. Independentemente do time para o qual você torce, você gosta de saber do que rola por trás da cortina, né, do futebol brasileiro, do futebol mundial, e aqui no Dois Toques você fica sabendo de tudo. Nesses últimos dias rolou muita coisa, muita fake news, muita especulação, muita verdade, outras meias verdades, como o próprio John Textor falou ontem, né? E alguns torcedores ficaram muito agitados por conta disso, né? Principalmente aqui no Brasil, os torcedores do Botafogo. Será que o Botafogo vai ser vendido para a Ares Corp, que é uma credora do grupo Eagle? Será que o Lyon vai para a segunda divisão? Será que não vai haver investimento? Acabou o dinheiro? O John Textor faliu? Ele é um aventureiro? Olha, tantas coisas foram faladas. E aqui no Dois Toques nós trouxemos as informações da imprensa francesa, a preocupação da imprensa de Lyon, trouxemos também a palavra do John Textor, né, os dois lados precisam ser ouvidos, senão não é jornalismo. O princípio do contraditório está na lei e também precisa comparecer no jornalismo, porque aí não é jornalismo, né? Se eu não escuto os dois lados para chegar num denominador comum, não é jornalismo. Aí é outra coisa, que acontece muito hoje em dia. Mas aqui no Dois Toques, depois de trazer os dois lados, vem a informação de um importante portal britânico, o CTAM, que hoje, através do seu editor de esportes, o Frank Delaris, falou que
diante de toda a dúvida, e aí vai ter oferta pública inicial, não vai ter, o John Textor prometeu isso, prometeu aquilo, prometeu que ia vender as ações do Crystal Palace, e agora a situação do Crystal Palace mudou, porque o portal The Guardian trouxe a informação que o John Textor, na verdade, quer comprar, quer ser acionista majoritário, quer ter 80% do controle do finalista da Copa da Inglaterra, o Crystal Palace. Então hoje o John Textor movimentou o noticiário britânico, seja no The Guardian, seja no City AM. Mas a informação importante aqui, né, é que a gente sempre precisa esperar os especialistas, a gente sempre precisa esperar uma fonte mais confiável para chegar a conclusões. Falar que um empresário norte-americano experiente, um cara multirramos, um cara que ganhou Oscar no cinema, um cara que é responsável por várias empresas de tecnologia, agora no ramo do futebol, fez algo que o próprio torcedor do Botafogo considerava impossível, sair de uma Série B em 2022 para ganhar uma Libertadores em 2024, em 3 anos. Muita gente ia falar, duvido, depois de ter pagado aquele mico em 2023. Pois é, não dá para duvidar de um empresário com essa envergadura. Não dá para duvidar de um empresário arrojado que gosta de atuar no limite, como é John Charles Textor. E agora a informação do portal City AM de que o John Textor está muito perto de confirmar um pedido ao órgão regulador financeiro nos Estados Unidos para dar início ao tão sonhado plano de recapitalização da Eagle Football através da entrada na Bolsa de Nova York. A oferta pública inicial que tanto se esperou, e John Textor espera levantar um capital próximo a 1,1 bilhão, só que a Bloomberg informou que a Eagle Football Holdings já estava trabalhando com o banco de investimentos UBS nessa oferta pública inicial e que a avaliação não seria 1,1 bilhão, mas 2 bilhões de dólares. Então aqui não estamos... Estou falando de dólares, tá? Estou falando de dólares. O impacto disso, por exemplo, para o Botafogo é muito maior do que para o Lyon, para o Crystal Palace. É muito maior. Porque eu estou falando de um Botafogo que hoje, no Brasil, com a moeda defasada, como é o real, o capital que chega da Eagle, do fundo da Eagle Football para o Botafogo, ele é potencializado em 6 vezes, 5,8, 5,7, 6 vezes. E aí são mais recursos. E aí é mais investimento em reforços, elenco, estrutura. Esse ano o Botafogo quer construir o seu centro de treinamento e terminar em 2026, quer construir um estádio para 20 mil, 25 mil pessoas. Então essa oferta pública inicial, ela tem um objetivo muito claro, que é a abertura do capital global, visando levantar recursos para fortalecer o modelo multiclubes da Eagle. Basicamente isso. E John Textor, segundo o Frank Delares, está próximo de realizar essa oferta pública inicial em uma semana que só faltaram dizer que o John Textor gastou tudo no Tigrinho. Só faltaram falar isso, né? Bom, e sobre o Crystal Palace? O portal The Guardian falou que John Textor mudou de ideia. Se antes a entrada na Bolsa de Nova York e a venda do Crystal Palace eram promessas que garantiriam a sustentabilidade do Lyon, por exemplo, John Textor mudou de ideia depois dessa reunião na UEFA. Talvez tenha tido garantias, tá, do futuro do Lyon, e agora lançou um plano para tentar aumentar sua participação no Crystal Palace, podendo ter 80% ou mais de 80% do controle do Palace. E aí, de acordo com o The Guardian, John Textor conversou com os seus colegas acionistas norte-americanos, David Blitzer e o Josh Harris, que detêm somados aí cerca de 36% do controle do Crystal Palace. O John Textor hoje possui 45%, e com isso ele passaria
para 81%. Né? Porém, ele tem um concorrente aí, né? Segundo ainda o jornal The Guardian, o Johnson, que é proprietário do New York Jets, conhecido New York Jets da NFL, também tem interesse em comprar essas ações do Palace. Já teria feito contatos iniciais com o Steve Parrish, que detém 10%, né, do Palace, é o presidente executivo da empresa que controla o clube, enfim. Então, o John Textor mudou de ideia, e eu não sei o que aconteceu nessa reunião de ontem lá na UEFA que fez ele mudar de ideia, mas ele já tentou vender as ações do Crystal Palace no ano passado, né? Ele não conseguiu, não obteve sucesso, apesar de já ter um grupo interessado, tal, as negociações não andaram. Eu vejo claramente que hoje o Crystal Palace tem ativos muito mais valorizados do que tinha no ano passado, hoje é finalista então da Copa da Inglaterra, é a grande chance de o Palace faturar uma taça, né? Tá um jogo disso, não interessa contra quem seja. Inclusive, no ano passado, retrasado, o Crystal Palace venceu o Manchester City, inclusive lá em Manchester. Então, segundo o portal britânico, o jornal britânico, o empresário agora, John Textor, tenta adquirir o clube e ele estima que já tem investido cerca de 1,1 bilhão de reais desde 2021, desde que adquiriu essas ações do Palace. Vamos aguardar mais informações, só que fica a lição. É importante, antes de chegar a qualquer conclusão, buscar fonte das informações, tá certo? E hoje as informações para aqueles que são torcedores dos times que compõem a Eagle Football Holdings, hoje as notícias são auspiciosas, esperançosas. Fico por aqui. Um abraço para você que curte o nosso conteúdo aqui no Dois Toques. Não esquece, deixa o like, se inscreva, compartilha. E aqui é a Casa do Futebol. Valeu!